Salve pessoal, Gustavo Prado aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do PradoCast. Diretora, trouxe sua marmitinha fitness hoje ou tá no fast food? Com certeza, a marmitinha fitness. Ah, então você tá na vibe do PradoCast então, né? Porque nós vamos falar sobre saúde, alimentação, vamos falar de prevenção de doenças. E quem são nossos convidados hoje, diretora? Os nossos convidados são Mônica Lima, bióloga, especialista em oncologia multiprofissional e pesquisadora em terapia antitumoral da UFRJ. Ricardo Prado, que é educador físico, pós-graduado em reabilitação cardíaca e exercícios para grupos especiais, mestre em manter a gente longe do sedentarismo, e ele também é autor do livro Musculação é Vida, a verdadeira fonte da juventude. Muito bom, diretora, muito bom. Então a gente vai ter um papo muito importante aqui, que é falar sobre saúde, alimentação, como a gente já falou aqui, e vai ser um assunto, acho que, como eu gosto de falar, de utilidade pública. Um papo saudável, né? Um papo saudável. Saudável. E é isso. Sem mais delongas, pessoal, recebam com muito carinho Mônica Lima e Ricardo Prado. Seja muito bem-vinda, Mônica. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Como eu costumo... muito bom isso. Como eu costumo falar para todos os convidados aqui, sintam-se em casa, fale o que vocês quiserem, ou quase tudo, tá bom? Vamos começar pela Mônica. Gostaria que você se apresentasse aqui para o público, a sua câmera é essa aqui. Dá um breve resumo, quem é Mônica Lima? Então, Mônica Lima, né? Eu sou bióloga, como a nossa diretora falou, né? Sou especialista em oncologia multiprofissional e faço pesquisa com células de câncer de mama na UFRJ. Ricardo já é um velho conhecido da casa. Ele veio no início do nosso PradoCast aqui falar sobre o livro, né? Já participei, né? Já participou. Antigamente a gente fazia por temporada e fizemos uma mudança aqui. Nossa diretora já falou mais ou menos quem é Ricardo Prado. Fica à vontade, a câmera é essa. Meu nome é Ricardo Prado, sou profissional de educação física. Com o meu trabalho eu ajudo as pessoas a obterem saúde e melhorarem a saúde através de exercício físico e principalmente da musculação, porque musculação é a mãe de todos os esportes. Mônica, então vamos começar com você. A primeira pergunta. Qual a relação entre a alimentação e a prevenção de doenças? A relação é imensa, né? Porque se você tem um corpo equilibrado, bem alimentado, nutrido, você consegue prevenir diversas doenças, né? Eu costumo dizer, a gente estava até conversando antes do podcast, que as pessoas, elas são o que elas comem. Muito. Né? E isso não tem nada a ver, né, Ricardo, com a aparência externa do corpo, né? Vamos deixar bem claro isso. Sim, aparentemente a pessoa pode estar saudável, aparentemente, né? Mas por dentro não. É só a casca. Só a casca. Exatamente. Exatamente. A alimentação diz tudo por uma pessoa. Exatamente. A alimentação é assim, a saúde tem seus pilares. Então eu considero que a alimentação é o pilar número 1 da saúde. Como a Mônica falou, complementando aqui, você é o que você come. Se você come saudável, você é saudável. Do contrário, você não é saudável. Né? Então, assim, por exemplo, o nosso organismo mesmo, ele foi preparado para comer mais proteína que carboidrato. Na minha visão. Então, assim, o carboidrato, farináceos, açúcar, se transforma em glicose dentro da corrente sanguínea. E você exige que o pâncreas trabalhe com muito mais frequência para poder encaminhar essa glicose para dentro das células, especificamente para dentro da mitocôndria, para ter convertido em energia. Tá, isso é legal, converte em energia. Só que essa glicose, ela é corrosiva para os vasos e ela também ela inflama os vasos. Inflama os vasos, diminui a luz dos vasos, dificultando que o sangue passe com facilidade para poder nutrir o corpo todo, levar nutrientes, oxigênio. Então, se você tem uma alimentação mais saudável, você não faz esse processo aí, né, da inflamação dos vasos, do corpo todo, dos tecidos. Bacana. Tudo é um equilíbrio. Tudo é um equilíbrio. É um equilíbrio. E como eu estava falando também, né, Mônica? Você tem que ter equilíbrio, né? E você não favorecer aquele terreno favorável para as doenças, né? Sim. Se você favorece, né, câncer... Você favorece também.
Aí entra toda a questão, né, de você consumir alimentos ricos em vitaminas, em proteínas, que vão fazer essa manutenção do corpo, evitando diversas doenças, porque tem um processo no nosso organismo, né? Nosso organismo é muito perfeito, né? Sim. Se você uma engrenagem. Se você não está cuidando, isso vai falhar, né? Numa hora, num momento, isso vai falhar. Então você tem ali as vitaminas que fazem todo o processo, ativando diversos tipos de proteínas, essas proteínas que vão ativar outros processos. Então, se você não se alimenta bem, né? O seu corpo fica debilitado, se o seu sistema imunológico não funciona. Se o seu sistema imunológico não funciona, como que você vai combater as doenças? Exatamente. E falando em alimentos, né, em sistema imunológico, quais são os alimentos específicos para fortalecer esse sistema imunológico? São alimentos ricos em vitamina C, principalmente, né? Que fortalece o sistema imunológico. Eu tenho até uma receitinha que eu faço, né? Que eu fiz na época, no início da pandemia, né? Que ele fortalece muito o sistema imunológico, que é o suco de laranja batido com cheiro verde. Com salsinha, legal. Principalmente com salsinha. Não precisa, tira a cebolinha que fica um gosto, né? Não fica um gosto bom, mas com salsinha. Isso fortalece o sistema imunológico, né? E muita gente não sabe, aí quer tomar medicamentos, né? E não precisa. E tudo pode ser resolvido através da alimentação De uma boa alimentação. Uma alimentação mais natural. Mais natural. Natural. Exatamente, de uma alimentação mais natural. A gente sabe que da importância da dieta balanceada, né? Para prevenção de doenças crônicas como a diabetes e a cardiopatia, né? Como que é feita essa dieta? Como procede essa dieta? Como o Ricardo falou, que falou uma coisa muito importante em relação ao consumo de açúcar, né? O açúcar, ele pode fazer mal, mas ele tem todo o seu equilíbrio, né? Se o açúcar ele estiver liberado na corrente sanguínea, ele vai fazer mal. Mas se ele for levado para outro ponto do corpo, que é a parte, que é a especialidade dele, que é a atividade física, por isso que o homem ele tem que estar em equilíbrio. Alimentação, atividade física, cuidar da mente. Então é o corpo e mente, né? Então se você faz atividade física, ele vai falar mais adiante, esse açúcar ele já pode ir para um outro lado, para um outro outra parte do corpo, que já vai fazer um outro benefício, que aí eu deixo para ele explicar, porque é a parte dele. Então, mas, por exemplo, você falou sobre cardiopatia, eu deixo o açúcar para o Ricardo falar, mas você falou uma coisa muito interessante sobre as doenças do coração. Sim. Né? Que uma vitamina que eu estudo ela, que é a vitamina K2, ela tem uma função muito importante na prevenção de doenças do coração, né? Que a vitamina K2, ela ativa uma proteína que é chamada de MGP. Que é MGP, que ela ou é a vitamina GLA da matriz, que é uma proteína GLA da matriz, que ela inibe que o cálcio fixe nas artérias. Sim. Se o cálcio fixar nas artérias, o que acontece? Vai calcificar as artérias, né? Calcificação das artérias. Vai entupindo ali aos poucos. Isso, aí pode ocorrer ali trombose. O que acontece? Arteriosclerose. A artéria tem que ser elástica, né? Se calcificou, né? Acontece desculpa, cortei. Não, pode. Acontece um fluxo sanguíneo, né? O coração vai sair em repouso, que nós estamos aqui falando, né? O nosso fluxo sanguíneo tem esse ritmo. Ou estado basal. Estado basal. Então, o débito cardíaco aumenta o débito cardíaco, tá? O coração bombeia mais sangue, para poder o quê? Esse sangue ser expelido com mais força,
pelos vasos, para irrigar todo o corpo, todo o tecido, né? E com isso, levando mais oxigênio, nutrientes para dentro das células. Se o coração está bombeando nesse ritmo aqui, a artéria pode estar assim. Se bombeia um pouco mais forte, a artéria tem que dilatar, para que esse sangue passe com mais facilidade. É o que ela está falando. Se calcificar a artéria, ela não vai ter esse poder de elasticidade. Entendi. Então vai dar problema. Então o coração bombeia o sangue num ritmo, a artéria não acompanha, calcificou, pode dar problema, como ela falou. Problema de E o acúmulo do cálcio nas artérias causa entupimento dela. entupimento nas artérias. Isso agrava muito porque você não tem oxigênio passando. Se você não tem oxigênio passando, como é que vai bombear? Você não consegue bombear o sangue pro coração. Então, ali agrava todo esse quadro. E é muito interessante que a MGP ela é um micro marcador. Se ela não está ativada, isso indica o quê? Que o paciente ele já pode ser um cardiopata ou futuramente ser. Entende? Então é muito Igual é um indício ali que... Então, assim, que interessante, né? Essa deficiência de vitamina K2 não ativa a MGP. Então a função dela é ativar a MGP. A MGP, né? E fora as outras funções maravilhosas que a vitamina K2, né, proporciona ali ao nosso organismo. Como você pode absorver essa vitamina K2? Através da suplementação ou alguns alimentos que são ricos nessa vitamina? Eu acho que nós temos que ter muito cuidado com a suplementação de vitaminas. A gente fala de vitaminas, eu não sei se o Ricardo concorda comigo, mas eu gosto muito de falar sobre vitamina, mas de forma muito natural, vindo do próprio alimento, da fruta, do vegetal, dos alimentos em geral. É a melhor escolha, né? Eu acho que é a melhor escolha. Sim. Tá? Mas a vitamina K2, ela, como para responder a sua pergunta, ela está em grande concentração no natto, que é um alimento japonês. Ele é à base de soja fermentada, não é um alimento muito bom de ser consumido. Muito palatável, mas... Não, os japoneses consomem na parte da manhã, e toda manhã mas misturado com salsinha, eu não sei qual o nome que eles dão lá, cebolinha, sabe? Eles fazem um tempero, porque assim, ele não tem aparência muito boa, derrete a mussarela, é a aparência do natto. Entendi. Né? Você pega com garfa e ele faz aquela goma, né? Aquela coisa. E o cheiro, eu já experimentei, é muito ruim. Tem um cheiro de amônia. E o gosto não é legal, mas é vida. Em grande concentração, a vitamina K2 está no natto. E em segundo, na gema do ovo caipira. Caipira? Na gema do ovo caipira tem uma grande concentração de vitamina K2. Então, para nós brasileiros, é mais fácil o ovo caipira, né? Exatamente. Ela ativa uma proteína que é chamada de osteocalcina, né? Que fixa o cálcio nos ossos. Então, previne a osteoporose. Olha só que interessante, né? Ela faz duas coisas, né, ali, em relação ao cálcio. Ela ativa essa proteína, chamada de osteocalcina, fixa o cálcio nos ossos. Porém, ela também ativa essa outra proteína, que impede que o cálcio fixe nas artérias. Então, ela precisa estar presente no nosso organismo. A deficiência dela, além de desativar, de não ativar, no caso, né, de deixar desativa a proteína osteocalcina, ela deixa desativa também a MGP. Tem duas funções. São as duas proteínas muito importantes. Olha, interessante. E ela pode ser usada para uma suplementação indicada por um profissional da saúde. Ela pode ser até ser indicada para tratar osteoporose e outras doenças dos ossos. Vamos falar da vitamina K em relação às células cancerígenas. Ela tem uma função importante. Ela tem uma função muito importante. Muito importante. Qual seria o papel da vitamina K em células cancerígenas? É a minha pesquisa, né? Eu pesquiso a vitamina K2
com células de câncer de mama, mas estudo ela também, os efeitos dela em outras células de câncer, né? Sim. Tem estudos, tanto nossos estudos lá no laboratório, como outros estudos pelo mundo, de que a vitamina K2, principalmente a vitamina K2, ela leva a célula de câncer à apoptose. Então, isso aí Apoptose, o que seria apoptose? é a morte programada da célula. Sim. Então, e ela só leva a célula de câncer. As células normais, elas ficam ilesas, intactas. Então, isso é uma coisa muito interessante. A vitamina K2, o estudo dela não é essa que a gente vê na farmácia. Tá? Pode ser tomado se você tiver uma deficiência de vitamina K2, pode-se tomar, mas com prescrição médica, tudo direitinho, porque, cada organismo é uma fisiologia. Sim, melhor manipular, de repente, né? Seria melhor manipular com a concentração ideal para o seu físico, né? Para a sua fisiologia. O homem, por exemplo, tem uma fisiologia, a mulher tem outra fisiologia, então a concentração, a que vende na farmácia, é só uma concentração. Então, é bom que a gente tenha essa consciência de buscar sempre uma orientação médica para prescrição dessas vitaminas e não se automedicar, né? A vitamina K, né, e todas as suas variações, né? É K, K1, K2. Não. Ou eu estou falando errado? Não. A vitamina K, nós temos 3 tipos. K1, a K2 e a vitamina K3. A vitamina K1, ela não tem o poder antitumoral. A função dela, ela participa da coagulação do sangue. A vitamina K2 e a vitamina K3 têm estudos que elas são antitumorais. Porém, a vitamina K3 ela é tóxica, porque você encontra ela só em forma sintética. Só sintética? Só sintética. Então, ela é tóxica. Não, e você não encontra ela na natureza. Sim. Tá? Você não encontra ela na natureza. E a vitamina K2, ela tem ali vários subtipos, né? Da MK1 até a MK14, né? As mais estudadas são a MK4 e a MK7. Sim. E a gente encontra isso na farmácia, vitamina K2 e MK4 e vitamina K2 e MK7. Só que a vitamina MK4, a K2 e a MK4, ela é menos biodisponível, ou seja, ela fica pouco tempo no nosso organismo. Enquanto que a vitamina K2 e MK7, ela é muito mais biodisponível. Então, ela fica muito mais tempo no nosso organismo fazendo o efeito. Então, ela é bem mais estudada em relação à prevenção de câncer. Passando de vitamina para alimentação, novamente, qual é a dieta mais indicada para musculação, para praticar a musculação? Então, musculação, o que acontece? Você trabalha ativando o músculo, certo? E o músculo, ele é composto basicamente por proteína, certo? Então, o alimento para quem faz musculação é aumentar a ingestão de proteína, carne, peixe, ovos, frango, né? Whey protein, se quiser suplementar com whey protein, se você já tiver na sua dieta quantidade de proteína suficiente, não precisa suplementar. Mas se não, pode suplementar com whey protein, é mais uma ajuda, né? E assim, eu sou adepto da carne vermelha. Então, carne vermelha tem, assim, um alimento que é super potente, né? Dizemos que esse é um alimento com alto valor biológico, né? Tem proteína, tem os minerais, tem as vitaminas. A carne vermelha tem um mineral chamado silício. É precursor do colágeno. Então, para você formar colágeno, tem que ter o silício, certo? Sim. E o colágeno é importantíssimo para a gente. O colágeno, ele está muito associado à pele, né? Ah, pele, colágeno, então, lógico. Mas assim, você tem que ter colágeno na pele, articulação, no coração, nas artérias, tem que ter o colágeno. Aqui, o colágeno faz o quê? A função de deixar esses componentes que eu citei elástico, entendeu? Então, assim, você, por exemplo, se você tiver uma pele caída, como que seria uma pele caída, no caso? Uma pele sem brilho, uma pele não elástica, né? Você vive, tá? Sim. Agora, se você tiver enrijecimento das artérias, vezes artérias dos vasos, isso é mais complicado.
Por quê? Porque o vaso precisa ficar elástico, né? Então, enrijeceu, foi o que a Mônica falou no início aí, né? Enrijeceu, calcificou, o sangue passa com mais dificuldade, você pode ter, com isso, doenças, né? Cardiopatia, hipertensão, diabetes, são doenças que advêm da circulação, né? Doenças circulatórias, entendeu? Então, o colágeno é muito importante. E o silício, que ajuda a formar o colágeno, esse mineral, tem na carne vermelha. Então, a carne vermelha tem as vitaminas, os minerais, tem a proteína, e o nosso músculo ele é composto principalmente por proteína. Inclusive, para a contração muscular, tem duas proteínas, actina e miosina. Tá? Uma se gruda na outra, a actina e a miosina, elas têm um gancho, elas se grudam uma na outra para fazer a contração muscular. Essas são proteínas. Então, você precisa nutrir o músculo de proteína para que ele funcione bem e fazer a regeneração muscular das células. Então, a proteína é o alimento mais indicado para quem faz musculação. Tem um carboidrato, né, que é fonte de energia também, beleza. Como a Mônica também falou, você tem que ter carboidrato à medida certa ali e ele tem que ir para o lugar certo. Só que assim, nossa alimentação ocidental era muito baseada em carboidrato. Sim, né? Muito baseado em carboidrato, que devia ser o contrário. Porque o carboidrato, ao longo da vida, não é só comer uma pedaço de pizza que vai cair duro. Ao longo do tempo você vai assim, inflamando as artérias, né? E pode dar problema. Tem a glicação, né? A glicação, o que é a glicação? Por exemplo, quando está excesso de glicose na corrente sanguínea, ela se junta a uma proteína e acaba fazendo o quê? Adoecendo essa proteína. E também adoece o colágeno, porque o colágeno também é uma proteína, né? Então, assim, comer o carboidrato, que é uma fonte de energia também, de forma moderada. Então, é isso. A base da alimentação para quem faz musculação é a proteína. Entendi. Parece que a musculação é a base de todos os esportes. Até o corredor de Fórmula 1 ele tem que ter musculação, né? Para não ter lesões. Qual é o principal benefício da musculação e para que ela é indicada? Tem restrição? Não. Então, porque a musculação tem impacto. Tem impacto. Diferente da natação, que não tem, acho que 0,1 impacto ali. Hidroginástica, Isso. Então, a musculação é muito importante para a formação de músculo. Tá? Você pode fazer qualquer esporte que você queira fazer, bicicleta, né? Handball, futebol, beleza. Você vai fazer. Você vai ter uma contração muscular, só que uma contração muscular não satisfatória, porque você precisa. A musculação, como você trabalha com carga, né? Você trabalha contra a resistência, né? Com carga, então, o músculo precisa dessa carga para hipertrofiar, para ele fortalecer. Então, você tem que trabalhar com carga para fortalecer músculo, e músculo é vida. E você consegue essa carga aonde? Na musculação. Então, a musculação é vida. Né? A verdadeira fonte da juventude. A verdadeira fonte da juventude, exatamente. E aí, o que acontece? Inclusive, no seu livro, você dedicou um capítulo especialmente para esse assunto, né? Sim, isso, que a musculação ela ajuda a rejuvenescer. Né? Então é indicada para todo mundo, não tem restrição, mas assim, o treino não é receita de bolo, o treino ele vale para cada um. Por exemplo, vou fazer um treino para a Mônica, não, meu treino não, teu treino é outro, já depende de cada um, do organismo de cada um. Cada um tem o biotipo, né? Cada um tem o biotipo, da proposta de cada um, se tem lesão, se não tem lesão, mas a musculação é indicada para todo mundo, porque a musculação entrega músculo, e todos nós precisamos de músculo, tá? E são inúmeros benefícios que o músculo nos entrega. Por exemplo, um exemplo aqui. Na contração muscular, a gente contrai músculo. Você faz aqui uma rosca direta, rosca bíceps aqui. Sim. Estou contraindo o músculo. Nesse momento da contração muscular, você capta a glicose que está na corrente sanguínea para dentro do músculo para ele ter energia naquele momento para fazer o exercício. Então, olha só, captou essa glicose para dentro do músculo, o teu pâncreas não. Você poupa o seu pâncreas de liberar insulina. O pâncreas é um órgão que trabalha muito ao longo da vida, né? Até porque a nossa alimentação é muito baseada em carboidrato, né? Farináceos, açúcares. Então, assim, isso se transforma em glicose na corrente sanguínea,
né? O pancreas tem que agir para poder liberar insulina para levar para dentro das células, para dentro da mitocôndria, né? Então, se você faz a musculação, contrai músculo, você capta essa glicose na corrente sanguínea ali, então o açúcar vai para o lugar certo. Vai para o lugar certo. Ela fica livre ali na corrente sanguínea, acumulando ali, né? Que é o que desenvolve. E a glicose é corrosiva para os vasos, não pode ficar ali, não pode ficar ali, né? Então é isso. Então, assim, diante desse raciocínio, todo diabético teria que fazer musculação. Todo médico embasado em ciência deveria passar, né, então os que passam, deveria passar para o paciente diabético como parte do tratamento a musculação. Por conta disso, por descansar o pâncreas, porque o músculo tem essa função de captar glicose para dentro dele. Como é importante conhecer a fisiologia, né, Ricardo? Sim. O profissional, ele precisa, seja o profissional de educação física, o profissional médico, ele precisa conhecer a fisiologia. E a fisiologia humana, ela é individual. E por isso que é tão importante a avaliação, porque você precisa ouvir o paciente para saber, porque a sua fisiologia é uma, a minha outra, a dele é outra. Sim. O que vai funcionar para ele pode não funcionar para mim. Então, por isso que é muito importante conhecer a fisiologia. Foi a questão da vitamina que você falou, né? A dosagem de cada um. A dosagem de cada um. A massa, né? Cada um tem uma massa. Aproveitando até uma vez que ele falou sobre, não sei se eu posso falar agora sobre a proteína. Pode, fica à vontade. Sobre a proteína, que como é importante a proteína no nosso organismo, né? Você vê pessoas que não se alimentam de proteína, não come proteína nenhuma, que a dieta, né, que não tenha... Vegano, né? O vegano. Que não come proteína nenhuma. Nós precisamos nos alimentar de proteína, porque o nosso corpo, ele vai renovando. As células vão morrendo, as proteínas vão se desfazendo. Então, você precisa o quê? Renovar. Principalmente se você faz atividade física. Você usa aquela proteína nos músculos, né, no seu corpo, então você precisa o quê? Tá renovando. Se você ficar com aquelas proteínas danificadas no seu corpo, sem renovação nenhuma, isso pode gerar vários tipos de doença, inclusive câncer. Sim. Então é muito importante a proteína, né? Então, você se alimentar de proteína. Quem é vegano, tem vários problemas aí, né, em relação a isso, né, Bonnie? Com certeza, né? Não aqui querendo levantar aí uma bandeira, não é isso. Mas a gente embasado na ciência. A gente está embasando na ciência. Sim. Eu sei que eles falam, eu tiro proteína da soja. Sim. Eu tiro a proteína de outros vegetais que são ricos em proteínas, mas não suficiente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, eu acho que isso deveria ser revisto, deveria ser repensado direitinho em relação a essa prática, né? Não aqui respeitando a todos, né? Ao vegano, ao vegetariano, mas, né? Mas eu acho que isso deveria ser repensado direitinho, porque o que a gente está falando aqui é que é com embasamento científico, não é em teorias. Né? Eu não estou falando em algo que eu li num livro. Exatamente. Eu estou falando em algo que eu vejo no laboratório. São estudos, né? São estudos. E eu faço pesquisa. Então eu estou falando algo em que eu vejo, em que eu comprovo. Embasado no laboratório. E você é uma entusiasta da carne vermelha, como o Ricardo é. Isso é um assunto um pouco polêmico. Eu já estou levantando aqui, não para aumentar a audiência aqui do podcast, mas porque são assuntos meio polêmicos, né? Que alguns absorvem a proteína no ovo, no peixe. O peixe, né? Tem o frango. É adepta a carne vermelha para uma saúde mais plena ou tem suas restrições? Eu tenho restrições, não proibições, né? Eu acho que a gente estava conversando até antes, a carne vermelha, ela precisa ser consumida dentro de um limite. Existe até um limite de consumo, né? Que é de 300 a 600 gramas por semana. Porque eu conheço gente aí, que não muito longe da gente aqui,
que está consumindo assim, quase 1 quilo de carne por dia. Isso dá, eu acho que isso dá o quê? Dependendo da pessoa, dá o quê? Uns 3 a 4 bifes? De 3 a 6 por semana. É porque a carne vermelha, ela libera, no preparo dela, ela libera algumas substâncias que são altamente cancerígenas. E isso já são comprovadas. Isso tem pesquisas comprovadas. E desse assunto você né? Que são sabe. aminas e hidrocarbonetos, que são altamente cancerígenos. Isso no preparo, né, mãe? No preparo. Como ninguém vai comer uma carne crua, Mas então, a gente pode. Exatamente. então, Quem come carne é. crua. Mas você sabia que tem na pessoas dieta que carnívora, comem tem pessoas que comem carne crua. É. Que faz a dieta carnívora e come carne crua. Mas nós estávamos conversando uma Não é coisa. palatada, né? Mas Nossa, Essas substâncias. mas não é comum, né? Mas a gente estava até conversando, né, Ricardo, que essas substâncias liberadas são por conta da conservação da carne. E não da carne em si, de como ela é conservada. Então, esse processo de conservação, no preparo dela, são liberadas essas substâncias, que são altamente cancerígenas. Porque séculos e séculos atrás, era paleolítica, né? o homem consumia a Mesozoica. carne da caça. Sim. Ele não precisava conservar a carne. Ele matava e consumia. Consumir no instante, no mesmo instante. Ele consumia ou deixava ali dias, né? Ou salgando alguma coisa. Né? Então não fazia, não liberava essas substâncias. Então essas substâncias já foram comprovadas que elas são liberadas por conta da conservação da carne. Então eu tenho minhas ressalvas em relação à carne. Porém, como comer a carne vermelha, tá? E você bloquear esses compostos, né? É comendo a carne vermelha juntamente com verduras e legumes. Ela vai amenizar ali. Você ameniza e muito. Você bloqueia a ação desses compostos. Se você comer ali com uma alface, uma salada de alface, rúcula, né? Um tomate, você comer legumes. Uhum. Mas não ultrapassar de 300 a 600 gramas por semana, tá? Esse assunto tá muito bom, Eu fiz uma pesquisa no Rio Grande do Sul, eu fiquei 1 ano fazendo essa pesquisa, porque eu notei que durante as minhas pesquisas em relação à incidência do câncer no Brasil, eu notei uma alta incidência de câncer coloretal e de estômago, tanto em Santa Catarina como no Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, essa incidência era muito alta. Mas era por conta da carne vermelha ou por outros alimentos? Aí eu fui estudar o porquê. Porque assim, o que acontece? Às vezes, uma pesquisa alimentar, o que foi a carne vermelha, ou foi isso, foi aquilo, mas a pessoa não come só carne vermelha, a pessoa come outros alimentos também. Embora põe a culpa na carne. Como saber se é carne vermelha? Sim, mas o que acontece? Você tem, quando você faz a pesquisa, você busca, porque como é estômago, colo retal, eu falei, tem a ver com alimentação. Sim, Né? É em alta incidência de câncer de estômago e colo retal. Então eu falei, tem em relação com a alimentação. Mas para saber qual é o alimento. Só que a alimentação, ela é muito parecida, né? No Brasil e nos outros estados. Só que no Rio Grande do Sul é um alto consumo de carne. Eles comem carne todos os dias. Sim. E eles comem muito churrasco. Então você deve tá dizendo que é a carne porque eles consomem muita carne. Eles consomem muita carne, tá? Na brasa. É a forma em que eles preparam a carne. E eles consomem essa carne também em alta temperatura. Frita, entende? Então, essas substâncias elas são liberadas no cozimento também. Sim. Só que lá, o costume, a cultura deles Cultural. é cultural. É muito churrasco. Mas, por exemplo, Mônica, eles comem carboidrato também? Comem, né? Ou não?
Eles comem menos Serve também carboidrato. carboidrato. Mas é menos, é muita carne. Ah. É todo dia. Porque o carboidrato, se transforma em glicose, a glicose, ao longo do tempo, também é cancerígena. Sim, mas o que acontece? É o tipo de câncer. O tipo de câncer É o tipo de câncer. por conta da Porque substância. essas substâncias, elas estão relacionadas ao câncer, ao desenvolvimento do câncer coloretal e câncer de estômago. Porque nós temos, por exemplo, substâncias que estão mais relacionadas ao câncer de mama, substâncias que estão mais relacionadas ao câncer de próstata, entende? Ao câncer de pâncreas. Sim. E lá eu vi eu não estou aqui dizendo que, é 100% isso. Mas eu fiz uma relação, porque pesquisa é isso. Fortes indícios. Né? Fortes indícios. Eu fiquei lá 1 ano apenas fazendo essa pesquisa. Ela está, eu não cheguei a publicá-la, mas ela está documentada, está escrita, esse artigo está escrito. E eu fiz essa pesquisa com diversos gaúchos, né? Conversando, observando. Fazer entrevistas. Entrevistas. Foi a campo fazer essa pergunta. Fui a campo. E até pessoas que tiveram câncer de estômago, câncer coloretal, né? Familiares de pacientes que já foram a óbito. E eu conversei. E não só, uma coisa que eu observei muito é o câncer de garganta lá. Né? Eles tomam muito chimarrão. E a temperatura em que eles tomam o chimarrão Isso influencia no desenvolvimento do câncer de garganta. Muito interessante. Não estou aqui também fazendo, né, tomando muito cuidado, dizendo que isso aqui é uma pesquisa. Eu sou pesquisadora, eu sou cientista. Fica tranquilo que a gente não vai fazer esse corte, não. Aquilo que eu busco e que eu encontro, eu busco pesquisar. Eu vou lá e pesquiso. Mas não é ali 100%, não estou ali, eu não sou a dona da verdade. Até porque câncer é uma coisa multifatorial. Multifatorial. Ele tem ali vão várias causas. Né? Mas existe uma causa, a gente sabe que o câncer de pele ele tem uma forte relação com o sol, com a exposição solar. Né? E você tem ali uma grande relação do câncer de estômago e câncer coloretal com a alimentação, com aquilo que você come. Não é? Mas existem outros fatores, como fatores ambientais. Mas quando a gente fala em prevenção, então a gente precisa estudar para poder diminuir isso aí. O estresse também, né, mano? O estresse. Também, né? O estresse tem uma forte relação com o desenvolvimento de câncer de mama, câncer de próstata e outros tipos de Não, câncer. não é só a alimentação, mas o estresse, O é estresse. a maneira que vive, né? Sim. Interessante, assim, que a Amanda está falando, ela é pesquisadora, e a relação do câncer com, né, esse alta índice de câncer, né, no Rio Grande do Sul, por conta dessa questão cultural da carne, do churrasco, né? E eu até questionei, mas faz sentido, né? Mas o que acontece? O carboidrato também, ele é cancerígeno. Então, de repente, será que não é só carne vermelha ou também o carboidrato junto com isso? A soma dos dois provocou? É porque a cultura lá é a carne, é o churrasco. O cara faz um churrasco, tu não tem a farofinha ali, o negócio, né? Eles não têm esse costume, como a é gente só aqui. carninha. Né? O nosso churrasco aqui é a maionese, né? Que é aquela salada Arroz, de né? o arroz, a farofa. Vamos atacar o pâncreas aqui, né? Exatamente. Lá eles têm aquele costume do churrasco, que comer a carne. É a carne para eles, né? Tanto que lá eles têm aquela costela, a costela na vala veio de lá, né? Que eles colocam a costela e a coisa deliciosa. Saborosa, Né? Saboroso demais. Tem muita essa ali do charques argentino. Que é o sabor, exatamente, que o sabor todo da carne. Então esse processo que eles fazem, que nós fazemos também, né, de preparar a carne, libera essas substâncias, como essas aminas, né, e esses hidrocarbonetos aromáticos que são altamente cancerígenos. Entendi. Temos que tomar cuidado, então. Temos que tomar cuidado. Sim. Muita gente bota a culpa em alguns alimentos, mas não sabe o que vem por trás, algum conservante.
Você perguntou, eu acabei que não falei dos benefícios da musculação, sem números, né? Eu falei só da contração muscular, aquela coisa que encosta e tal. E você perguntou o alimento principal para quem faz musculação é proteína, a carne vermelha, né? Como você falou, dosando, mas tem o frango, tem peixe, ovos, tem o whey protein, né? Como suplemento, o whey protein como suplemento. E assim, um outro benefício da musculação, que é muito importante, o músculo é considerado um órgão endócrino. O que acontece? Ele capta a glicose para dentro dele, para poder ter energia para fazer força naquele momento, né, da musculação, do exercício. E ele também, quando você contrai músculo, você libera várias substâncias inflamatórias chamadas miosinas. Tá? E assim, tem uma miosina que é muito importante, chamada irisina. É um estudo até de 2012. Isso me lembra nas aulas de biologia lá no ensino médio. Você está no ensino médio de 2012? Não, irisina. Esses termos, irisina, miosina. Sei. Por isso que eu queria dizer. Então, mas o que acontece? Voltando aqui. A irisina, quando você contrai músculo, você libera as miocinas, que elas são anti-inflamatórias, né? Para inflamar o corpo todo. E a irisina, especificamente, ela entra na corrente sanguínea, vai lá para o cérebro, ela remove uma proteína maléfica chamada beta-amiloide. E essa proteína é encontrada em grande concentração no cérebro de quem tem demências Alzheimer, né? Então, concentrou muito ali de beta-amiloide, você pode ter, pode potencializar demências e Alzheimer. Então, a irisina, liberada na contração muscular, ela remove essa proteína maléfica chamada beta-amiloide. E você fala muito do lixo metabólico, né? Lixo metabólico. Lixo metabólico você consegue... Teu livro eu li que você fala do lixo metabólico. Tem alguma coisa a ver? No lixo metabólico você remove mais no sono. No sono reparador, né? Que é um dos pilares da saúde, o sono reparador. Você remove lixo metabólico. O sono reparador também ele remove beta-amiloide. Então é muito importante você dormir bem, né? Ter horas de sono. Pelo menos 6 horas de sono, pelo menos 6 a 8. 8 é sonho, né? Sim. 8 é sonho. Mas 6 horas, pelo menos, de sono, né? A pessoa tem que ter. Então, o sono, alimentação, o jejum, né? Vamos falar sobre o jejum, né, Mônica? O jejum também é saúde. Sim. Ingestão de água é saúde. Né? Exatamente. Cara, controle do estresse também é saúde. Você falou de jejum aqui, e eu tô me controlando aqui para falar do jejum intermitente. E fez muito sucesso, houve até o teu corte do primeiro podcast, você falando sobre o jejum intermitente, muitas pessoas ficaram interessadas. A Mônica vai me ajudar aqui, que ela tem bastante bagazinho. Sim. Mas antes de entrar no jejum intermitente, a gente está vendo que tem uma curva muito ascendente de obesos, né, na população mundial. Né? Isso tem a ver também com alimentação, obviamente, né? E no teu livro você fala muito sobre isso. E você fala de um ponto muito importante, que você frisa muito no seu livro, que você, não sei se é o nome do capítulo, você fala como que o corpo engorda. Aí eu faço a pergunta para você, como é que o corpo engorda? Então, como é que o corpo engorda? O corpo engorda da seguinte forma. Por exemplo, vamos botar aqui o exemplo aqui, você toma um café da manhã. Tomou o café da manhã, o que é o café da manhã tradicional do brasileiro? Pãozinho com manteiga, né? Cafezinho com leite, então café com açúcar. Né? Com açúcar sempre. De repente uma farinha com açúcar sempre, né? O americano já tem o bacon, né? Tem o bacon. Mas sabia que bacon, bom, pelo que é proteína, né? Enfim. Tá. Mas não tô falando disso. Mas vou voltar pro café da manhã. Café da manhã do brasileiro. Pão com manteiga, café com açúcar, de repente uma fatia de bolo ali, um negócio, né? Então tá comendo, o que tá ingerindo ali? Açúcar, farinha de trigo, né? Do bolo, do pão, né? Beleza. Aí então, essa glicose aí, como a gente tá batendo nessa tecla aqui, vai para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea, aí o pâncreas libera insulina encaminha essa glicose para dentro das células, especificamente para dentro das mitocôndrias, para ser convertida em energia. Outra parte dessa glicose vai ser estocada no músculo e no fígado. Tá. Aí tem o almoço. O que acontece no almoço? O cara vai lá, come arroz, feijão, carboidrato, batata, carboidrato, né? Aí bota um bife de fígado, um bife de carne ali, ou frango grelhado, tem uma proteína, mas tá ali, mais carboidrato, certo? Aí o lanche da tarde, o que tem? De repente um sanduíche natural, pão, né? Então assim,
Ao longo do dia, ele tá ingerindo uma quantidade grande de açúcar e carboidrato, né? E isso está se transformando em glicose ao longo do dia. O pâncreas tem que trabalhar direto, liberando insulina. E ao longo dos anos, ao longo da vida, esse pâncreas vai cansando. O nosso corpo é uma máquina. Vai cansando. O pâncreas cansou, aí que se instala o quê? A diabetes. Diabetes tipo 2. Né? E tá, beleza. Que uma diabetes é adquirida, né? Adquirida, tem diabetes tipo 1, né, de mais ou menos 3 a 5 mais branca, não tem uma dor. Não, a 1 a pessoa já nasce. Já nasce, né? Essa condição. Entendi. Né? A 2 a diabetes é uma doença comportamental, né? Que a pessoa adquire ao longo da vida, que é 95% dos casos, mais ou menos. Tem o diabetes tipo 3 também, que é o Alzheimer. Então, esse dia dessa pessoa aí, comeu muito carboidrato, né? Aquele processo todo, liberando insulina, o pâncreas liberando insulina, beleza. Todo dia, mesma coisa. Então vai chegar um momento que parte dessa glicose vai para onde? Como eu falei, vai para dentro do músculo e para dentro do fígado. Como reserva, olha só. Olha quem veio visitaria, sempre ela, Lua. Sempre ela. Vamos lá. E ela nem como. Mas tá aparecendo na câmera? Tá aparecendo. Tá pousando pra câmera? Aqui tá aparecendo o cantinho dela. Vem aqui, vem. Vem cá. Um pedaço. Ela apareceu assim, né? Do nada, ela sempre. Você acha a dona do pedaço. Pode continuar? Pode. Então, assim, esse é o objetivo dessa pessoa, né? Ele ingeriu carboidrato, açúcar, farinha, né? Liberou muita insulina, né? Então, aí, o pâncreas liberou muita insulina para dentro da mitocôndria e parte dessa insulina vai para onde? Vai para dentro do músculo e para dentro do fígado. Isso aí, vamos botar aqui, outro dia, outro, semanas, meses, né? Vai chegar um momento que esse reservatório aí esse reservatório dentro do músculo e do fígado vai estar cheio. Vai estar cheio. Aí o que faz? Processo, outro dia, a pessoa não para de comer, né? E a pessoa não gasta o suficiente, não faz a musculação adequada. Estou falando de quem não faz a musculação adequada, o exercício físico, né? Então a pessoa não gasta. Então fica estocada ali. Vai chegar um momento que essa glicose vai bater lá no músculo. Músculo, quero entrar aí. Aí o músculo, não, aqui tá cheio, tá lotado, não tem como entrar mais. O que faz? Aí essa glicose vai lá no fígado, baixa o fígado, eu quero entrar aí. Não, aqui tá lotado, não tem como entrar mais. E aí? Ela vai ficar na corrente sanguínea ali, né? O que faz? Uma parte foi para a mitocôndria, outra parte tá na corrente sanguínea e tem que entrar ali. O fígado faz o seguinte, eu posso fazer o seguinte, você não vai entrar aqui. Na glicose, eu vou transformar você em gordura, eu vou te devolver para a corrente sanguínea. Então, o fígado transforma a glicose em gordura, devolve para a corrente sanguínea espalha essa gordura para o corpo todo e assim a pessoa engorda. Então tem todo esse processo para a pessoa engordar. E se você fizer uma musculação com frequência, né, um exercício físico, você consegue balancear isso, você consegue equilibrar isso aí. Você está consumindo ali glicose, né, só que você está gastando. Né, como a Mônica falou, tudo é equilíbrio na vida. Equilibrado. Agora vamos ao ponto alto aqui do nosso podcast, que é para a gente falar sobre o jejum intermitente. Eu sei que vocês dois são estudiosos aí do jejum intermitente. E como funciona o jejum intermitente? Ele me parece que ele tem alguns benefícios, né? Tem vários. Tem vários benefícios para a saúde. É saúde, né, Ricardo? É saúde, é um dos pilares, né? Que é saúde. É saúde. Tem o intervalo de horas, né? Sim. Eu gostaria que você explicasse do intervalo de horas, da autofagia, né? E os benefícios do jejum intermitente. Ricardo. Você que é o... Não, nós somos. Eu estava conversando com a Mônica aqui, dentro dos bastidores. Mônica, muito conhecedora do jejum intermitente. Muito bom. Muito conhecedora. Então, aprendi com ela também algumas coisas. Legal, a gente sempre... Porque, lógico, é uma troca. Eu faço também. É uma troca, ela faz também. Inclusive, eu já fiz. Ontem eu achei a minha última refeição foi o whey protein com 3 ovos com azeite. Eu só com proteína. Ovo caipira? Não foi caipira, não. Dá esporro nele. Então, caipira. Não teve... Olha lá. Não teve a vitamina C2. 5 ovos pela manhã. Aí, tá vendo? É isso aí, proteína. E aí acontece, e hoje eu fui me alimentar novamente, acho que foi meio-dia, se não me engano, então fica com de 8
meio-dia, 16 horas aí que eu fiz, viu? 16 horas. 16 horas, 16 horas. Ela é grande, né? Jejum é grande. Geralmente eu faço 16, 14. Às vezes eu acordo com fome, eu como logo, mas assim, o importante, se você mostra que concorda comigo, é você tá com o estômago vazio, você tá dormindo. E o sono, ele ajuda no jejum, você não tá comendo, você Tá dormindo ali, você já tá fazendo jejum. 11 horas de jejum ali, certo? Como eu falei no podcast, o adolescente que dorme pra caramba ali. Tá fazendo 12 horas, são 12 horas de jejum intermitente. até chegar na geladeira para comer alguma coisa, né? Sim. Tem mais um tempinho ali. Mas, o que acontece? O jejum, quando você vai sair dele, vai fazer o desjejum, é importante que você faça com proteína ou gordura boa, né? Se você fizer, tá com o estômago vazio, vai fazer o desjejum com carboidrato, com açúcar, você vai dar um pico de insulina. E assim, eu estava vendo até uma palestra de uma nutricionista americana aí, ela falando sobre quanto mais pico de insulina você tiver na vida, menos vida você tem. Então, você pode sair do jejum comendo proteína ou gordura boa, abacate, é uma gordura excelente, azeite, né? Então, tem uma boa para você sair do jejum, comer o ovo, né? O ovo, de preferência o ovo caipira, né, Mônica? De preferência Às ovo vezes caipira. cai dois, né? Com gema. Com gema e tudo, exatamente. Exatamente. Não vai fazer mal, tá? Isso é mito. Ó, isso é mito. E essa janela de 16 horas é a janela. E as quais são as janelas? São 12. A pessoa que quer começar com 10, né? 12, para se adaptar, né? Vai ser com 8, né? 8, pode ser. Realmente, Né? a pessoa, quando tá no início, não consegue começar com 10, né? Mas com 6, aí depois o que 8, puder, né? o que puder. É porque as pessoas estão acostumadas a comer a qualquer momento, né? Já acorda com fome, nem tá com fome, porque tem, como eu falei, tem a reserva de glicogênio ali. Aquela reserva de glicogênio ali que tá no fígado, no músculo, vai estar te suprindo ali. Mas a pessoa está acostumada, está condicionada a comer sempre. Então ela tem que, né? Então, assim, como a Mônica falou, 6 horas, 8, 10, 12. Né? Para iniciar. Para iniciar. Depois 12, né? 13, 14, 16. A partir de 16 horas de jejum, você já começa a ter um gasto calórico maior. Né? Então, para quem quer emagrecer, 16 horas de jejum é interessante. Não é que o jejum vai emagrecer, é mais uma ferramenta que vai ajudar a emagrecer. Você pode fazer o jejum que você quiser, mas se for para McDonald's, para Burger King, não é exatamente. Né, essas coisas aí não vai ter jeito, né? Junk food, não. O jejum intermitente é saúde. É saúde. Você faz para você ter saúde, para você prevenir doenças e não para emagrecer. Tem pessoas que querem fazer o jejum intermitente para emagrecer, mas na verdade ele limpa o organismo. Limpa, exatamente. Ele limpa o organismo. Desintoxica, né? Ele desintoxica o organismo. E para emagrecer é o que? O jejum é a musculação e a alimentação. Sim, essa tríade aí. Essa tríade é para você emagrecer. Né? Aí se a pessoa não consegue emagrecer, tem um problema de tireoide, vai ter que ir no médico, ver, né? Algum problema hormonal. Mas, em linhas gerais, é isso. Né? A autofagia, né, Mônica? A partir de 16 horas, né, já está em 12, né? Eu, assim, nos artigos que eu li, que eu leio, né, que eu estou acostumada, é de 12 a 16 horas. Com 12 horas de jejum intermitente, você já inicia a autofagia, você já ativa a autofagia. Sim. E a autofagia é o quê? Essa limpeza, né? A limpeza é algo natural do corpo, né? Você limpa as células. É a limpeza das células, né? Porque as células, elas são... Por isso que tem a ver com a remissão de câncer, né? É associado ali. A autofagia, nos meus estudos, no caso dele, ele para ali na autofagia, né? Você estuda ali a autofagia, limpeza. Eu relaciono muito o jejum intermitente, a autofagia, à apoptose celular. Porque você tem proteínas, né, que estão velhas no corpo, você tem células, né, envelhecidas, você tem células assim defeituosas. Muitas das vezes a célula ela não chega a ter um defeito para matar, mas para consertar. E a autofagia faz isso. Só que quando você tem uma célula defeituosa, por exemplo, como uma célula do câncer, o que leva ao desenvolvimento do câncer? É o defeito na célula. E essas células defeituosas, elas se proliferam rapidamente, virando ali um tumor e ali formando câncer. O que a autofagia faz? Ela limpa
as células. Se ela não consegue consertar aquela célula, ela vai ativar outros processos, levando aquela célula à apoptose ou as células à apoptose. A apoptose é a morte da célula. A morte da célula programada. Isso não só no câncer, tá? Isso com outras doenças que estão relacionadas às células, né? As células com defeito, a proteínas. Por isso, ó, a importância da alimentação rica em proteína, porque você tem essa degradação de proteína normal do corpo, né? Você tem que repor, pô. Você tem que repor, porque a autofagia é um processo natural do corpo. Então, ela está lá limpando. Se você não repõe, então você vai ter uma deficiência de proteína e isso leva a diversos, né, problemas no organismo. A prática está cada vez mais intensa aí, mais presente na população, né? Exatamente. O jejum, na verdade, assim, tem muitas civilizações faziam com cunho religioso, né? Mas eles acabavam colhendo os benefícios do jejum, até sem saber, né? Sim. Sem saber. Mas, como a Mônica explicou aí e tal, tem a questão da autofagia, que isso é fundamental, assim. E você pode, né, Mônica, também com autofagia, você explicou, você pode afastar a possibilidade de câncer. Afasta a possibilidade de sim, remover, né? Sim, que foi o que eu falei. As proteínas, elas estão ali degradadas, né? Estão feias, estão velhas, células defeituosas. A autofagia, ela serve para limpar, para consertar. E essas células que no caso o processo de autofagia não limpa ou não conserta, você tem o que? Ela ativa processos que levam à apoptose. Por exemplo, ela ativa outras proteínas que fazem parte da apoptose celular. Então, essas células de câncer que são defeituosas, elas morrem, né? Mas como eu falei, não é só câncer, mas outras doenças estão relacionadas a defeitos em células. A autofagia pode ajudar, o jejum intermitente pode ajudar. Até eu vou aproveitar, né? Sim, Falar, por exemplo, Deus nos criou. E Deus nos criou um corpo perfeito. Deus criou a fisiologia, né? Deus criou a fisiologia. Deus criou um corpo perfeito. Verdade. E se hoje nós temos tantas doenças, nossas doenças, é culpa o quê? Nossa alimentação e nosso estilo de vida. Agora, falando que Deus nos criou e Deus é perfeito e o nosso corpo é perfeito. Religiosidade e ciência podem caminhar juntos? Podem. Pode? Pode. Eu sou muito adepta disso. Eu conheço cientistas que são ateus. Sim. Eu conheço cientistas que não acreditam na existência de Deus, porque se Deus existisse, as doenças não existiriam. Se Deus existisse, não teria câncer. Não teria os tipos de doença. Mas a gente já falou aqui que se essas doenças desenvolvem, é porque culpa nossa. Nós não nos alimentamos corretamente, nós não equilibramos o nosso corpo. O que acontece? A vida, né, Mônica? A vida é finita, certo? Então a vida é finita e, assim, é importante que a gente viva, cada país, né, sabe, tem a sua longevidade, né? Parece que tem esse ponto aqui agora. Parece que os países mais longevos do mundo, acho que é Luxemburgo, Suíça. 2, né? Estou lembrando aqui agora. Assim, para você ter longevidade, a vida é finita, mas para você ter longevidade, você precisa cuidar da tua saúde. Alimentação, exercício físico, sono reparador, ingestão de água e o jejum. Então, esse conjunto de coisas é o que vai levar você a ter uma boa saúde, a ter uma longevidade. Né? Então, como a Mônica falou, o que adoece a gente é a culpa de nós mesmos. Exatamente. É o estilo de vida errado. Que se você coloca as células no microscópio, quando você coloca uma célula no microscópio, você a observa, é perfeito. Sim. Todo o andamento dentro da célula, ela é perfeita. Mas se você inclui alguma coisa estranha nela,
seja um veneno, seja um fármaco, aquilo muda completamente, se tornando ali uma outra coisa, com outros mecanismos. Então, eu não posso separar, né, Deus da ciência. Porque se eu estudo o corpo humano, quando você vai olhar o desenvolvimento de um feto, por exemplo, é algo maravilhoso. Ah, mas aí pode haver um defeito ali, mas existe um porquê. Alguma coisa desencadeou aquilo ali. Tudo tem um porquê ali. Tudo tem um porquê ali, Sim. que a ciência explica. Não é a religião que vai explicar, é a ciência. Que Deus nos fez perfeitos. Deus não nos fez para sermos doentes. Posso fazer pergunta? Pra quem? Ah, é pros dois. Tá. Todos aqui, eles foram falando, eu fui anotando algumas coisas. Pessoal, estamos aqui com a Lu Rosa, que veio aqui assistir nosso podcast. Ela não está nos bastidores. Aí, Lu, E ela quer fazer uma pergunta para vocês. Tudo bom, Lu? Pertinente aqui ao nosso papo, nosso bate-papo aqui. Lu, por favor. Então, eu separei algumas perguntas. Você Tá. corta o que você achar que ficou demais. Ó, que eu não vou cortar, Que eu tô não. aproveitando um pouco a oportunidade, mas Fica à vontade. você viu que você vai ficar muito tempo, você vai ficar muito, né? Mas então, eu primeiramente queria até trazer uma pequena polêmica aqui em relação ao que vocês falaram em relação à dieta vegana, né? Eu não sou vegana nem vegetariana, mas eu sou muito simpatizante em relação a isso, porque eu entendo a causa, entendo que, assim, hoje em dia, né, antigamente as pessoas, né, matavam por sobrevivência, hoje é feito em larga escala, de forma que agride o meio ambiente também, então, assim, é aquilo, eu adoro realmente uma carne, é complicado, mas, assim, eu entendo a causa e eu acompanho muitas pessoas que são vegetarianas e que veganas, e que mostram esse estilo de vida, tendo também uma vida saudável. Então, tem até um rapaz que mostra essa dieta de forma um pouco mais acessível. E hoje em dia a gente tem a suplementação proteica também vegana, né? A gente vê, acho que a Growth também tem uma linha vegana. whey de ervilha. Isso. Ervilha. Então, eles pegam várias outras fontes, né? Concentram essa proteína para poder conseguir bater essa meta, porque realmente é muito mais difícil, eu vejo que é muito mais difícil, acaba que a dieta deles acaba sendo muito regada de carboidrato, né, por conta gordura, para poder também dar mais sabor também para os alimentos, mas assim, hoje em dia, né, vocês enxergam com essa suplementação, que é um pouco mais factível ter essa dieta e se manter ainda numa vida saudável, vocês acham que a longo prazo isso ainda assim é prejudicial? Mesmo com o acesso que a gente tem hoje a esses outros meios. Eu acho assim, o que acontece, como eu sou adepto da carne, né, então eu acho que eu andei estudando sobre a carne e tal. A carne é um superalimento, um alimento de alto valor biológico. Não vai nenhum suplemento vai substituir a carne. Tem as vitaminas, os minerais. A carne ela é rica em vitamina do complexo B, tem vitamina B1, B2, B6, B12, que a B12 é muito importante para o sistema nervoso. Então, assim, é um alimento muito completo. E tem a proteína, claro, né? Tem a proteína. Agora, eu não sei, no meu ponto de vista, esses suplementos, eles não dá para suprir a carne, não vai substituir, né? Vai quebrar o galho, né? Vamos dizer assim. Eu concordo com o Ricardo e complemento, né? Nada processado, fabricado, tá? É bom. Você pode ter um resultado a curto prazo. Eu estou bem, eu estou legal. Mas eu quero te ver daqui a 20 anos. Então, isso é prevenção. Então, é a longo prazo que me preocupa essa proteína processada. A soja, ela não foi feita para virar carne. Não existe carne de soja. Carne é carne. Existe uma soja processada com o formato, né? Cubinho, você tem lá a bolinha, isso é processado. São alimentos que são processados e a gente vai entrar aqui numa polêmica, porque eu luto contra isso,
né? Esse mercado, né? Que é o mercado farmacológico, o mercado de alimentos, que eles querem vender. Então, você tem aí uma grande população aumentando, né, nessa linha vegana, e é como o Ricardo falou, nada vai substituir a proteína da carne. Então, isso aí a longo prazo é que me preocupa. Quer ver? Só pegando um gancho aqui da Mônica, como eu falei no começo do podcast, a gente precisa de músculo. A gente precisa fazer musculação, né, para ganhar massa muscular e fortalecer a massa muscular. E o músculo, ele é basicamente composto por proteína. Então, a gente tem que repor essa proteína, né? Então, tem que ingerir proteína, né? Então, uma coisa está atrelada à outra. Você precisa de músculo. Se você precisa de músculo, tem que ter proteína para nutrir aquele músculo ali. Agora, uma pergunta eu faço para vocês. Carboidrato. Carboidrato é fonte de energia? É. Né? Tem a via glicídica, que é uma via rápida. Você come um carboidrato agora, tá com fome. De rápida absorção, né? Não, tem os carboidratos mais simples, né, de rápida absorção, e tem o carboidrato mais complexo de baixa absorção, né? O arroz branco, por exemplo, ele se transforma em açúcar, em glicose, na forma de muito rapidamente. Uma batata doce, né, um inhame já é mais devagar, né? Mas eu quero dizer o seguinte, você consegue viver sem carboidrato. É uma fonte de proteína, carboidrato é uma fonte de energia, é uma fonte de energia. E vai para a mitocôndria converte ele em energia, né? A mitocôndria é a usina de energia do corpo. Só que ela converte, mas tem os malefícios da glicose. A glicose, ela, com o passar do tempo, ela vai adoecendo a mitocôndria. E ela também, ela faz uma inflamação nas veias e artérias, nos vasos, com o tempo, né? Você consegue essa fonte de energia através da carne e da gordura da carne, que é o colesterol. O colesterol é muito bom, né? Tem colesterol, tem o LDL, colesterol ruim, HDL, mas eu posso falar sobre isso rapidamente. Então, assim, você consegue essa fonte de energia, você consegue pela via lipídica, tá? Que se você comer uma carne agora, um pedaço de carne, você vai ficar saciado por muito mais tempo do que você comer um carboidrato. Você não vive sem proteína. Você não vive, mas você vive sem carboidrato. Por exemplo, quem faz a dieta carnívora, o cara é carnívoro estrita, né? Só carne. É até uma dieta radical. É carne... Hiper radical, né? A carne, o que é? É carne, sal e água. É isso. É a dieta. Então, não tem variação, tem gente que faz, né? Tem gente que come carne crua, como a gente citou. Então, assim, se você só comer carne, só proteína, o organismo precisa de carboidrato. Mas o que acontece? O fígado, ele converte uma parte dessa proteína em carboidrato na quantidade que você precisa. É um fenômeno chamado gliconeogênese. Ele transforma a proteína em carboidrato na quantidade que você precisa para viver. Então, você vive só de proteína, mas você não vive só de carboidrato, entendeu? Sim, sim. É dessa forma. Você é muito mais dependente da proteína do que do carboidrato. Eu penso que essa dieta que é proteica, que é só proteína, eu acho que, assim, é perigoso. Porque a gente... Só, pode falar, tá? A gente precisa tudo equilibrar. Sim. O carboidrato, você não pode comer só carboidrato. Se ele acumular, a gente sabe o que acontece, né? Mas você ter uma dieta equilibrada. Proteína, carboidrato, o açúcar é importante, mas não em grande quantidade. Então, é tudo dosado. Então, eu acho que essa dieta que é só com proteína, que a pessoa come só carne, eu também acho. E água, eu acho demais, né? Eu acho exagerada, desnecessária. Porque, desculpa, a não ser que a pessoa faça essa dieta por um curto período de tempo e que exista ali um motivo para isso. A pessoa está muito inflamada, né? Desinflamar, ela faz a dieta, né? Pode ser. Desinflame, né? Vai desinflamar e aí você volta ao seu normal. Mas não que seja uma dieta para a vida toda, não pode. Né? É que nem também, você corta a carne e eu não como quase carne vermelha. Eu digo quase por quê?
eu fico 3 meses sem comer carne vermelha. Mas eu como a carne vermelha. Aí às vezes dá um surto nela e a gente vai numa churrascaria. Aí Ela é igual, eu gosto, eu vou numa churrascaria, eu como, e meus filhos falam, mãe, mas agora você tá comendo carne, mas depois eles veem que eu fico 3 meses, 4 meses sem comer carne vermelha. Aí eu como frango, eu como ovo, eu como muito ovo. Então, tudo tem o seu limite. Eu acho desnecessária essa dieta aí, proteica, né? Que só carne e água. Não... Mas tem cada doideira, né, Romana? Tem assim, tem a dieta da fruta, não tem? Fruta é frutose, né? Quando você ali, né? Sim. Você tem um acúmulo ali de açúcar, porque são vários tipos de açúcar, frutose, glicose, você tem vários tipos de açúcar acumulado na corrente sanguínea sem ter para onde ir. Porque mesmo que a pessoa faça exercício, que foi o que a gente comentou, que a gente é o que a gente come, a pessoa faz exercício, mas ele não se alimenta corretamente. Sim. Então você tem um acúmulo de substâncias na corrente sanguínea que não tem eu faço uma musculação, aí a glicose vai para o músculo, mas e o restante? Porque você tem que ter um limite. Eu tenho mais 2 perguntinhas só, Margon. Então, em relação a esse café, se eu posso tomar um café puro, sem açúcar, fazendo jejum intermitente, e também se a pessoa que malha de manhã ou vai fazer algum exercício cardiovascular de manhã, se ela pode fazer ainda em jejum intermitente, que às vezes é só o tempo que ela tem, né, para fazer. Então, se pode ou se também é uma coisa que pode acabar atrapalhando ou atrapalhando até o rendimento, né? Eu acho que o café, tá? Ele é uma substância. E quando você está fazendo jejum, é jejum. Para ele fazer a função que ele precisa, porque, na minha opinião, qual a função principal do jejum intermitente? É a limpeza, a autofagia. E para ele entrar nesse processo, você precisa ter o seu corpo sem nenhum tipo de substância liberada, pelo menos durante 12 horas. A única coisa que não quebra o jejum é a água. A água não quebra o jejum. Agora, o café, porque é uma substância, é cafeína e outras substâncias, porque a gente sabe que o nosso café, o café que a gente compra, ele é puro. Misturado, né? Misturado. Ele tem várias coisas ali, até mesmo gourmet. Então, eu não... A gente aprende, né? Não tem caloria, então eu posso tomar. Não, por causa das substâncias que vão ser liberadas ali no seu organismo. Sim, e assim, complementando o que a Mônica falou, eu gosto muito de café. Tá? Inclusive, aprendi, eu não tomava café, não. Eu também, café é vida, gente. Café é vida. Eu fui aprender a tomar café. O brasileiro toma muito café, né? Eu fui aprender a tomar café com a minha mulher, mano. Ela tinha aquela banedor de gusto, né? Sim. De cápsula. De cápsula. Uhum. Pô, maravilhoso, café expresso, né? Eu comecei com aquilo, depois, né? E assim, o que acontece? Eu gosto de café e tomo sem açúcar. Mas tem linha, Mônica. Eu concordo com o que a Mônica falou. É substância. E o café é misturado. Você tem que pensar nisso. Sim. Café é misturado. Agora, sim, tem linha que diz que, como não tem caloria, você pode tomar linha de jejum. Que você pode tomar o café aceitável, né? O café sem açúcar, claro, né? Limão sem açúcar, né? Tem essa linha também, né? E essa linha mais pura, que a Mônica falou, você não tem que tomar nem café, só aceita, só tolera água. Tem gente que até condena o café, né? Sim. Até condena o café. Agora, assim, respondendo, então, voltando, a linha, tem essa linha da Mônica, que é a linha mais pura, que a linha até é melhor, e tem a linha que diz que você pode tomar um café sem açúcar. A linha da Mônica é mais pura. E assim, musculação, fazer o exercício físico, musculação em jejum, depende para quem. Eu, por exemplo, faço. Eu malho pesado, em musculação e jejum tranquilo. Até porque eu, por exemplo, eu malho pesado e malho em jejum, porque eu estou adaptado. Uma pessoa tem que se adaptar, né? A fazer isso, fazer uma corrida, então a musculação tem que se adaptar. Até porque o que você comeu no dia anterior fica estocado no músculo e no fígado, como reserva de glicogênio. Então eu estou em jejum ali, mas eu estou utilizando aquela reserva ali para me dar energia naquele momento.
Ah, você tá Entendeu? acostumado. Mas eu tô acostumado, tô adaptado. Mas você faz Eu não atividade. aconselho quem não tá acostumado a fazer, não aconselho. Mas você faz com 12 horas, 16 horas de jejum Eu intermitente. já fiz musculação, Mônica, com 18 horas de jejum, já fiz. É muita coragem. Já fiz e fiquei de boa. Eu tô adaptado. E falar em jejum, eu já fiz 3 vezes na vida jejum de 24 horas. Nossa, 3 vezes na vida. Fiz. eu não aguentaria. Tem gente que faz 2 dias. 24 horas, eu também já. Tem gente que faz 2 dias, uma semana. Tem É gente. porque o jejum intermitente, ele aumenta os níveis de insulina, né? Então, se você... que é uma das razões da pessoa ter aquela queda, né? Aquela tontura no... Não, você- Se você não se alimentar antes de ir pra academia, você pode ter aquela... Eu já tive. Não, eu ia falar isso que assim, eu ia expor um pouquinho. Isso aqui, se ela for fazer isso, ela é demais. Depende pra quem, né? Eu tô adaptado. Eu já tive, porque eu faço Então tem- o não. tipo de jejum. Varia de E eu esqueci, ser gente, humano. esquecer de comer só eu, né? Eu fui pra academia, né? E eu estava em jejum intermitente. Era para eu ter feito era para ter quebrado o meu ali, Fez um era pra jejum ter- ali sem querer. era para ter feito o meu de jejum. E eu não fiz. Não, eu fiz o jejum, tava querendo, eu fiz o meu jejum, só que era para ter feito de jejum, para eu poder ir para academia. E eu não fiz. Eu simplesmente fui para academia, né? Eu tive lá aquela queda e quando eu acordei, o meu personal trainer estava lá, minha perna estava lá para cima e ele, né? Porque eu tenho que colocar a perna para cima Melhorar o fluxo sanguíneo. para poder melhorar o fluxo sanguíneo. E a minha amiga me deu ali um docinho, que é o que faz com que né, dá ali um aumentozinho de glicose, só uma coisinha para poder acordar. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não é para todo mundo. Você já deve estar Sim, eu vou acostumado, o E- seu corpo está acostumado. Exatamente, eu acabo utilizando a minha reserva de glicogênio, Sim. né, para liberar energia para mim. Se a pessoa quiser fazer, tem que se adaptar, não é assim. Sim, Né? exatamente. São aqui pessoas que conseguem fazer, respondendo a pergunta, né? Pessoas que conseguem fazer, eu consigo, pessoas que não conseguem. Não é para todo mundo, eu também não aconselho. Ok, isso aí. Mônica, você é muito embasada na ciência, assim como o Ricardo é também, você é uma pesquisadora, e ele também é um pesquisador, lógico. Você já leu vários artigos científicos, até para embasar a sua pesquisa, muitos, né? A pesquisa, ela é extremamente importante, né, para o desenvolvimento das terapias, né, para o desenvolvimento das curas. Então, assim, o artigo científico, ele é o resultado de uma pesquisa. Pesquisa, sim. De uma pesquisa. A gente só precisa tomar muito cuidado com o que ler, porque hoje em dia você tem aí a internet e você tem que filtrar. Você tem profissionais, né, falando na internet coisas sem embasamento científico. E tem muita gente falando o que ler. E muitas das vezes eu ensino os meus alunos como ler um artigo científico. Porque às vezes você lê ali a introdução, fica com preguiça de ler a conclusão, o resultado daquela pesquisa e acaba falando coisa errada. Sim. Né? Então, é trabalhoso ler um artigo científico. É trabalhoso fazer pesquisa. Fazer pesquisa no Brasil não é fácil. Né? A gente depende de diversos fatores, a gente depende do ambiente em que você vai fazer a pesquisa, você depende de verba, você depende de muita coisa. Então, fazer pesquisa não é fácil. E uma pesquisa, ela não é feita de um dia para a noite, né? Sim, Você não tem resultados em uma semana. Né? Hoje, uma célula está respondendo de uma forma, semana que vem ela está respondendo de outra forma. Aí você para ali, não, vamos fazer novamente. Aí ela responde da mesma forma que respondeu na semana passada. Mas como assim? Aí você vai fazer. Então, são anos. Sim, até você Sabe? ver a resposta daquele resultado ali. E eu peço, né, respeito a nós pesquisadores, porque a gente leva muito tempo para poder ter o resultado de uma determinada pesquisa, de descobrir a determinada cura de uma determinada doença. Então, é muito difícil. É muito difícil. Hoje você tem a medicina baseada nessas pesquisas, né? Realmente.
graças a essas pesquisas, aos pesquisadores, hoje você tem... E a medicina só avança, né, Mônica? E a medicina só avança, né? Por causa da pesquisa. E é complicado, né? É sofrido. Você tem que amar. Eu entendo. Tem que amar, tem que ter paixão. amar. Então, a pesquisa é a base da medicina, né? É a base. É a base. É a base. É a base, né? É a base. Você tem tudo que eu ensino em sala de aula, eu dependo de um pesquisador. Tudo que eu falo em sala de aula foi porque um pesquisador, ele deu a vida, né, por aquilo ali. Né? Um médico, ele só prescreve um medicamento baseado numa pesquisa que foi feita em um laboratório, com aquele fármaco, em diversas células, depois em cobaias, até chegar ao ser humano. E a importância da... A importância. A pesquisa é muito importante. Inclusive, eu gostaria de fazer um convite ao meu colega aqui, o Ricardo, Lisonjeado. para escrever um artigo comigo sobre a importância do jejum intermitente, né, e a relação com a autofagia e a apoptose. Você aceita? Olha, sem método do podcast, hein? Tamo junto, Vamos tamo junto. publicar esse artigo. Tamo junto, eu também tô junto aqui, hein? Tamo junto. Não, eu sou o host aqui no podcast. Mônica, agradeço aí pelo elogiado aí pelo convite, né? E é sério, vamos levar à frente. Vamos, eu gosto de pesquisar, estou sempre assim nos meus tempos vagos, né? Estou trabalhando direto, mas eu gosto de pesquisar, é um assunto que me interessa muito, né? Então, assim, eu me sinto lisonjeado com o convite e muito honrado. Obrigado aí pelo convite, vamos trabalhar isso aí. Vamos Essa trabalhar parceria. E pessoal, a gente vai manter aí, a gente vai atualizar aí. O Ricardo já aceitou o convite daqui da Mônica de escrever um artigo. E vocês já pensam num tema? O convite surgiu agora, né? Sim. Então vamos pensar, o tema a gente já sabe, que é jejum intermitente, a relação com a autofagia, alimentação, alimentação, isso aí, essa é a importância. Só alinhar, né? Com a prevenção de doenças, né? Isso, com a prevenção de Vamos doenças, falar né? sobre isso. Com foco na prevenção de doenças. Com foco na prevenção de doenças. Pessoal, maravilha. Obrigado aí. Ó, chegou um momento aqui, a gente está finalizando o nosso podcast, né? Aquele momento, é o momento de vocês deixarem as redes sociais de vocês, onde pode encontrar vocês, onde pode perturbar. Fica à vontade, Mônica. Sim, pode me seguir lá no invictamonicabri.bri, invictamonica.bri. A gente vai deixar aqui na descrição. Pode me seguir, qualquer dúvida que tiverem em relação ao câncer, ao desenvolvimento de câncer ou algum medicamento em relação ao câncer, pode me chamar lá que eu dou maior atenção. Maravilha, Ricardo. Então, meu contato é rick.trainer7, trainer, né? Então, rick.trainer7, tá? É o Instagram, é o @, né? E quiser visitar a página lá, tem vídeos de treinamento, né? Eu também falo um pouco sobre alimentação, a relação da alimentação com o treinamento, tá? É só chegar lá no Instagram, vai ser um prazer. Ricardo, e onde encontra seu livro? Musculação é Vida, a Verdadeira Fonte do Juventude. Então, é um livro que está sendo muito buscado na Amazon, né? Assim, mas só na Amazon. O livro não é físico, ele é digital e está à venda na Amazon. O valor do livro, R$19,90. Você sugere alguma promoção ou uma gratuidade no teu livro durante uma semana? O que você acha? Sim. E botar para a galera conhecer? Maravilha. Então, a livre de conhecimento, com certeza. O pessoal conhecer e divulgar. Né? Vamos colocar aí uma semana aí, gratuito. Legal. Né? Sim, legal. Vamos colocar aí na Amazon e tal. Aí você pode colocar lá o link também da Amazon. Sim, a gente vai botar na descrição do vídeo o link do livro, os artigos que a Mônica... Então, eu vou disponibilizar lá para vocês alguns artigos, tanto falando sobre o jejum intermitente, prevenção de doenças, como em relação à vitamina K2 e prevenção de câncer. Então, a gente vai deixar aqui todos os links aqui dos vou disponibilizar esses links para Muito obrigado. vocês, tá bom? Tá bom? Maravilha. Então, agradeço mais uma vez a participação de vocês. Foi um assunto aqui que eu falei pouco, deixei vocês
mais pra lá, Legal, legal. porque um contribuiu com o outro aí, complementou o outro. Fiquei muito feliz. Como eu falei no início, é um assunto de utilidade pública, né, Mônica? Eu que agradeço, porque é sempre bom a gente trazer essas informações para prevenir, né? Sim, claro. Porque a informação também leva à prevenção. Sim. E a gente está nesse mundo aqui para servir, né? É Então, isso aí. com as informações, né? A gente faz uma troca e com as informações a gente está servindo, né? Para quem tiver interesse do assunto e é interessante para todo mundo, que é saúde. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Dá aquele peteleco maroto no sininho, curta, compartilhe nosso podcast. E para eu saber que vocês chegaram até o final, pessoal, que vocês não passaram ali a barra de rolagem, digite aqui, ó, nos comentários, jejum com café ou jejum sem café? Digite aqui que aí eu vou saber que vocês chegaram até o final. Deus abençoe vocês. Se a resenha é boa, tá no PradoCast.